Cara amiga internauta, querido amigo internauta, eis que estamos de volta para refletir acerca do livro Missionários da Luz, livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do espírito André Luiz. Hoje estaremos fazendo considerações acerca do capítulo 4, intitulado Vampirismo. Nesse capítulo, nós temos uma série de elementos fascinantes para a nossa análise, para a nossa reflexão. O capítulo começa fazendo uma abordagem acerca do final da sessão de desenvolvimento mediúnico que André Luiz participou ao lado da sua equipe espiritual, patrocinada pelo instrutor Alexandre. No final da sessão do desenvolvimento mediúnico, que inclusive foi abordado no capítulo anterior, no capítulo 3, neste capítulo, André Luiz já começa abordando o exílio, isso é, a saída dos encarnados, componentes da prática mediúnica. E ele vai comentar que a sessão mediúnica foi escassa em termos de resultados para os encarnados. Os encarnados não notaram grandes resultados positivos, não notaram grandes manifestações, consideraram a reunião mediúnica um fracasso. André Luiz percebe que eles saem desanimados, particularmente aqueles que são candidatos ao desenvolvimento da mediunidade. Eles saem da sessão mediúnica, do recinto dedicado à prática mediúnica, desanimados, considerando que a produção dos fenômenos foi contraproducente. Não encontrou a ressonância e não conseguiu, de alguma forma, o êxito almejado. Então foi escassa em termos de resultados para os encarnados. Mas Alexandre vai comentar com André Luiz que foi muito proveitosa para os desencarnados. Os resultados foram muito mais favoráveis para os desencarnados. E essa é uma questão que nós comentamos muito nas sessões mediúnicas. Muitas vezes, quando nós não atrapalhamos a sessão mediúnica, atrapalhamos do ponto de vista da organização do mundo espiritual, os benfeitores da vida maior conseguem resultados fascinantes. E quando, mesmo assim, quando nós oferecemos obstáculos para os desencarnados se manifestarem, para que ocorra a reunião mediúnica de maneira idealizada, ainda assim os bons espíritos possuem alternativas, planos para de alguma forma dar conta daquilo, para de alguma forma solucionar aquela questão e ensejar os resultados favoráveis. Quase sempre, quando nós nos perturbamos, quando nós adentramos o recinto da sala mediúnica sem a preparação adequada, sem estarmos moralmente, mentalmente, interiormente com as condições mínimas possíveis, não percebemos os resultados favoráveis para nós, encarnados. Muitas vezes não percebemos, não vislumbramos os resultados e o êxito para a nossa vida ou em relação aos fenômenos mediúnicos que nós podemos perceber. Não obstante, ainda assim, os espíritos estão realizando trabalhos, utilizam os fluidos que são oferecidos pelos encarnados ali presentes para produzirem algum efeito salutar aos desencarnados, realizam atividades extraordinárias em termos de assistência magnética, como André Luiz gosta de colocar, e oferece uma série de recursos que, aos nossos olhos, parece-nos que a reunião mediúnica não alcançou êxito. E, de fato, do ponto de vista dos encarnados aproveitarem aquela realização, não foi exitosa para nós. Sempre costumamos dizer que quando ocorre uma reunião mediúnica onde não há fenômenos mediúnicos, onde não há o transe para os médiuns, é natural pensar que há uma dificuldade nossa dos encarnados. Devemos tomar primeiro para nós uma reunião mediúnica onde há médiuns, os espíritos estão presentes, há espíritos para se manifestarem, para produzir fenômenos dessa ordem, e não acontece o fenômeno mediúnico, é quase sempre sintoma de falta de sintonia do grupo, falta de oração, de conexão com o mais alto, para que as manifestações, os transes mediúnicos aconteçam. Então, o André Luiz vai abordar que foi escassa
foi contraproducente do ponto de vista dos encarnados, mas ainda assim os desencarnados aproveitaram o material e o conteúdo e o contexto, as circunstâncias que eram oferecidas para, de alguma forma, produzirem os resultados almejados. Essa colocação também nos faz pensar na acessibilidade que os desencarnados possuem com relação ao intercurso mediúnico e até sensibilidade para modificar de conduta. Muitas vezes nós, os encarnados, somos mais insensíveis, por exemplo, à interferência espiritual, ao auxílio do mais alto. E os desencarnados, de uma maneira geral, estamos falando, de uma maneira geral, os desencarnados, por estarem desenfaixados da matéria, libertos da matéria, são mais suscetíveis, são mais sensíveis em modificar, em se sensibilizar e optar por uma mudança de conduta. E a respeito disso, vamos ler um trecho de O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec, quando Allan Kardec se interessa por essa questão e pergunta ao Espírito São Luís nas seguintes colocações: qual a causa de a educação moral dos desencarnados ser mais fácil que a dos encarnados? As relações pelo Espiritismo estabelecidas entre homens e espíritos dão aso a que esses últimos se corrijam mais rapidamente, sob a influência dos conselhos saudáveis, mais do que acontece em relação aos encarnados, como se vê na cura das obsessões. O Espírito São Luís, na Sociedade Espírita de Paris, responde: o encarnado, em virtude da própria natureza, está numa luta incessante, devido aos elementos contrários de que se compõe e que devem conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. A matéria facilmente sofre o predomínio de um fluido exterior. Se a alma, com todo o poder moral de que é capaz, não reagir, deixar-se-á dominar pelo intermediário do seu corpo, seguindo o impulso das influências perversas que o rodeiam, e isso com facilidade tanto maior quanto os invisíveis que a subjugavam atacam de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão dominante. Outro tanto não se dá com o desencarnado, que, posto sob a influência semimaterial, não se compara por seu estado ao encarnado. O respeito humano, tão preponderante no homem, não existe para aquele, e só este pensamento é bastante para compeli-lo a não resistir longamente às razões que o próprio interesse lhe aponta como boas. Ele pode lutar e o faz mesmo, geralmente com mais violência do que o encarnado, visto ser mais livre. Nenhuma cogitação de interesse material, de posição social, se lhe antepõe ao raciocínio. Luta por amor do mal, porém, cedo adquire a convicção da sua impotência, em face da superioridade moral que o domina. A perspectiva de melhor futuro lhe é mais acessível, por se reconhecer na mesma vida em que se deve completar esse futuro. E essa visão não se turva no turbilhão dos prazeres humanos. Em uma palavra, a independência da carne é que facilita a conversão, principalmente quando se tem adquirido um tal ou qual desenvolvimento pelas provações cumpridas. Um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, o que, aliás, não se dá com o que já tem experiência da vida. Ademais, no encarnado, como no desencarnado, é sobre a alma, é sobre o sentimento que se faz mistério atuar. Toda ação material pode sustar momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas o que ela não pode é destruir o princípio mórbido residente na alma. Todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. São Luís. Então, São Luís, de uma maneira geral, está dizendo que o encarnado sofre muito mais a ação da matéria, está muito mais sob o predomínio dos fluidos de natureza material, não apenas com relação ao corpo, aos impulsos da carne, aos impulsos biológicos da matéria, mas também aos fluidos psíquicos que rodeiam o mundo físico, a psicosfera do mundo físico, tanto quanto, como também nós afirmamos, os fluidos que envolvem o seu perispírito, que em contato e emaranhado com a própria matéria, com o próprio corpo, também possui fluidos e elementos, dimensões exclusivamente da reencarnação. Isso é, envolvendo-se
de tal forma com os fluidos de natureza material. É como se fosse uma névoa. E se o espírito não tiver muitas forças para reagir a essa névoa na qual ele se encontra mergulhado, é muito fácil ele, de alguma forma, envolver-se na sensualidade, nos vícios de natureza material, fora da matéria, embora o espírito, muitas vezes conservando as imperfeições da matéria, que não conseguiu se libertar, fora da matéria ele tem uma visão panorâmica. Embora não necessariamente ele superou as suas imperfeições morais, ele tem que reencarnar para passar pela prova, passar pela experiência, pela vicissitude, pelo teste da reencarnação. Ele, no mundo espiritual, tem uma visão mais panorâmica, tem uma abrangência do conjunto e percebe o bem e o mal em relação a si mesmo, e muito mais suscetível de ser influenciado, de receber ajuda dos bons espíritos, de mudar de conduta, de mudar de comportamento. É por essa razão que o trecho de O Céu e o Inferno, que nós lemos a explicação de São Luís, de alguma forma reafirma ou confirma as explanações de André Luiz na obra Missionários da Luz. Vamos dar agora um breve intervalo, uma breve pausa, para logo mais retornar. Cara amiga e caro amigo internauta, estamos de volta para dar continuidade às nossas reflexões acerca da obra Missionários da Luz. Como dissemos no bloco anterior, a sessão de desenvolvimento havia chegado ao fim, desenvolvimento mediúnico. E a partir daquele momento, as pessoas saem do recinto e André Luiz continua dando prosseguimento ao diálogo com o instrutor Alexandre. E em determinado momento, Alexandre diz: tivemos muito trabalho hoje contra o vampirismo. Nesse momento, André Luiz se interessa pelo assunto, vampirismo. Do que se tratava? Ele se recordava, no capítulo anterior, isso foi abordado, recordava-se de alguns médiuns que tinham uma conduta irregular, uma postura incompatível com a dedicação da mediunidade com Jesus, apresentarem no seu corpo espiritual, principalmente, na sua aura, na sua irradiação psíquica, micróbios, bacilos psíquicos, vírus e vibriões fabricados pelo psiquismo, que estavam de alguma forma no seu campo psíquico, interferindo inclusive na sua saúde física, a ponto de alguma forma colaborar com uma futura somatização. André Luiz se recorda disso e pergunta a Alexandre do que se tratava do vampirismo. Se tratava daquelas experiências que ele agora, mais recentemente, havia tido contato, havia entrado em contato. O interesse de André Luiz é bastante acentuado. E, naturalmente, que aquela fauna microbiana que envolvia o corpo dos médiuns e dos candidatos à mediunidade, Alexandre diz que não apenas estavam no campo psíquico, mas também estavam atacando os elementos vitais do corpo material. Equivale dizer, roubando e explorando as possibilidades da vitalidade do indivíduo encarnado. De alguma forma, essa é uma alusão ao conceito de fluido vital que Allan Kardec elaborou na obra da codificação, quando fala sobre o fluido vital como sendo um elemento que proporciona ao espírito a vitalidade necessária à sua encarnação. E essa vitalidade pode, de alguma forma, ser explorada, perdida ou poupada, a depender da conduta moral do indivíduo. Alexandre, então, volta à carga e fala a André Luiz: vampiro é toda entidade ociosa que se vale das possibilidades alheias. Essa é uma colocação interessante, porque popularmente nós, inclusive nós, do movimento espírita, conceituamos vampirismo como sendo um processo obsessivo de um espírito que se liga a nós por identidade de conduta associada a vícios de natureza material, à promiscuidade, aos excessos. Então há uma sincronização da nossa mente com a mente do espírito desencarnado, através de cujo processo se dá uma obsessão à semelhança da planta que sofre o parasitismo, ou a planta parasitária, ou a simbiose. Então o espírito se liga a mim, não necessariamente por uma vingança, mas por um processo de afinidade psíquica em relação à sua conduta e à minha conduta. Então, a depender, por exemplo, da minha conduta, se eu tenho uma conduta irregular na área do sexo, eu posso sintonizar com espíritos com o mesmo padrão de comportamento, com o mesmo hábito ou repertório de comportamento, por identidade, por sintonia
Da mesma forma, o espírito que foi viciado em drogas, se eu sou um indivíduo toxicômano, eu posso sincronizar com espíritos que foram toxicômanos na Terra e, ao abandonarem o corpo material, permanecem toxicômanos, dependentes químicos e sincronizam com a minha mente para terem a sensação de experimentarem as experiências, sensações do vício, do gozo do vício, do prazer do vício, que não conseguiram ainda se libertar. Então é uma sensação que associa a minha mente de encarnado, que naturalmente oferece os fluidos vitais, e naturalmente esse processo comumente é chamado de vampirismo. Mas André Luiz conceitua o processo de uma maneira muito mais abrangente. É claro que o processo de obsessão ao qual nos referimos, que acabamos de definir, também é um vampirismo. Mas esse vampirismo que André Luiz coloca aqui é muito mais abrangente, que inclui, inclusive, o processo obsessivo, esse processo obsessivo que nós aqui definimos. Vampiro, diz Alexandre, repetindo, é toda entidade ociosa que se vale das possibilidades alheias. Equivale dizer que aqueles micróbios, aqueles vírus, aqueles bacilos são também vampiros. É toda entidade, ele não falou entidade espiritual, ele não falou um ser humano desencarnado. Toda entidade que explora os nossos recursos. Aqueles vírus fabricados pela mente, que vão explorar o nosso campo psíquico e, portanto, o nosso campo físico, também é um vampiro. E que Alexandre vai perguntar a André Luiz: você acredita que as formações microscópicas se limitam apenas à carne transitória? Ou seja, ele está dizendo que o mundo microbiológico, bacteriológico, não é apenas de natureza orgânica, mas há um mundo também infinitamente pequeno, microscópico, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista espiritual. E faz uma abordagem fascinante. Mais adiante ele vai dizer, quase sempre, o corpo doente guarda uma mente enferma. Essa é uma colocação extraordinária, porque de alguma forma é um conceito do holismo, um conceito holístico de saúde. E mais adiante ele continua, atingindo o molde perispiritual, pelas vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Então, é a questão de que essas larvas, esses germes que André Luiz conceitua e descreve, esses vírus fabricados pelo psiquismo em face da conduta moral do indivíduo, abre espaço às explorações das nossas forças responsáveis pela nossa permanência no corpo físico, pela nossa encarnação. E Alexandre vai dizer, cólera, desespero, ódio, excessos de toda parte, ensejam a produção desses germes psíquicos, a tal ponto de que o indivíduo vai produzindo, e quanto mais ele produz esses vibriões, mais vontade ou mais arraigado o hábito permanece, mais condicionado ele fica. Eu me recordo de um filme que foi lançado alguns anos atrás e que fez sucesso internacional, chamado Quem Somos Nós? O conjunto de entrevistas com vários especialistas de psicologia, psiquiatria, física quântica, física nuclear, que deram depoimentos a respeito de uma nova visão de homem, de uma nova forma de encarar a vida, a ecologia, a terra, a sociedade. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi uma especialista em física e em neurologia dizer que há substâncias neuropeptídeos, determinados hormônios e enzimas que são produzidas pelo cérebro e que tendem a repetir-se a depender da emoção vivenciada. E ela diz, aquele que tem o hábito de se queixar e de se lamentar produz determinadas conexões e determinadas enzimas que são produzidas pelo cérebro que, de alguma forma, viciam o cérebro e dá vontade, cada vez mais, de se queixar, de se lamentar. Aquela pessoa que é pessimista, que só fala mal ou é maledicente, quanto mais maledicente é, mais vontade e dependente ela fica desse padrão de comportamento, desse vício, a ponto de produzir substâncias cerebrais associadas de alguma forma a esse hábito comportamental. E ela faz uma comparação com a droga. A droga, a substância química, por exemplo, psicoativa, as drogas em geral, geram o prazer no indivíduo. Não podemos negar isso. Geram uma sensação de prazer no indivíduo. E aquela sensação de prazer neuroquímica
faz com que o indivíduo busque cada vez mais. É a célebre busca do viciado pela primeira dose. Quase sempre dizem alguns que a primeira dose é a mais prazerosa e o indivíduo tende a ficar repetindo a experiência do uso de drogas para repetir aquela dose inicial. Então se vicia, permanece dependente, o cérebro busca aquele prazer que muitas vezes ele não consegue através de outras experiências, aquele prazer da heroína, por exemplo, da cocaína e assim por diante, ou prazer relaxante da depressão do sistema nervoso central que provoca, por exemplo, o uso de maconha e assim por diante, gerando de alguma forma uma busca incessante e o indivíduo vai perdendo de alguma forma o prazer natural das coisas. O hábito, por exemplo, o prazer de uma boa palavra, de uma boa conversa, de ouvir uma boa música, de se embriagar de paz, de beleza, com relação a alguma coisa estética. Então o indivíduo se vicia. Quanto mais se queixa, mais vontade ele tem de se queixar. Quanto mais é maledicente, mais vontade ele tem de ser maledicente por conta dessas substâncias químicas que são produzidas no cérebro. E aí o Alexandre vai dizer para André Luiz a seguinte expressão que fascina: o contágio desses vibriões fabricados pela mente é um fato consumado. André Luiz se espanta. Contágio? Ele já conhecia o contágio de determinadas doenças por meio de vírus, de infecções, mas há uma infecção psíquica também. Há um contágio psíquico desses bacilos produzidos pela mente. Não precisamos nos alongar muito nas nossas reflexões para entendermos que a colocação do Alexandre com André Luiz é perfeitamente válida. Nós nos contaminamos. Basta presenciarmos um ato de injustiça, a indignação vem-nos na tela do consciente, na tela da emoção, e nós nos indignamos a tal ponto que corremos o risco de nos desequilibrarmos e entrarmos na violência. Conversamos com alguém muito pessimista, muito deprimente ou muito irritado e nós nos contaminamos. Se nós não estivermos bem, não estivermos muito equilibrados, nós entramos na mesma faixa e ficamos irritados também. Alguém muito agressivo, alguém que fala com as pessoas em um tom sempre colérico, sempre agressivo, causa mal-estar. Basta conversar, por exemplo, com um criminoso. Os especialistas no direito, os especialistas na criminologia dizem acerca desse fato. Conversar com uma mente criminosa, um indivíduo perverso, por exemplo, muitas vezes causa mal-estar, causa a sensação de mal-estar. Conversar com um materialista, com uma pessoa sensualista, às vezes nos causa sensações, a depender do nosso estado psíquico. Nós entramos na faixa e nos contaminamos. Como diz Joana de Ângeles, ninguém é tão puro que não se possa contaminar. Vamos agora dar uma breve pausa para retornarmos e finalizar as nossas considerações. Queridos amigos, estamos de volta para concluir os nossos estudos acerca do capítulo 4 da obra Missionários da Luz. Nesse momento final, gostaríamos de ressaltar o espanto de André Luiz ao se dar conta da virulência do vampirismo fabricado pelo psiquismo humano, quando bacilos fabricados pela mente são engendrados na formação perispiritual do ser, para mais tarde, de alguma forma, desencadear sequelas na área da saúde física e psíquica. André Luiz fica tão espantado que Alexandre vai dizer: eu sei da sua perplexidade, entendo o seu espanto, mas o que é que você gostaria, o que é que você queria esperar, o que é que devemos esperar com a conduta vulgar, habitual do ser humano na Terra? A começar pela educação infantil. E aí ele fala a respeito da educação das gerações novas. E Alexandre vai dizer: os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas agindo em prejuízo dos filhos. Então, a essa educação materialista, a essa orientação sensualista, hedonista, que já vai gerando na personalidade em formação do espírito encarnado o condicionamento a determinados vícios que vão, de alguma forma, serem acentuados aos longos dos anos. E aí ele continua dizendo: comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates,
que no esclarecimento dos professores. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso da experiência terrestre, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais, entre abusos do sexo e da alimentação. Desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos do que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. E ele continua: seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências mentais? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda ordem, e, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade. E continua dizendo: e o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. E vai dizer mais tarde: desse modo, a promiscuidade entre os encarnados, indiferentes à lei divina, e os desencarnados, que a ela têm sido indiferentes, é muito grande na crosta da terra. Absolutamente sem preparo, e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas do que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas ao ambiente doméstico, que lhes alimentavam o campo emocional. Aqui há uma colocação interessantíssima. Ele faz uma espécie de consideração geral a respeito da nossa postura na Terra, dos hábitos que vão ser arraigados em nossa personalidade ao longo dos anos, e culmina dizendo que os nossos hábitos arraigados, que vão produzir essas larvas psíquicas, vão, de alguma forma, gerar o nosso psiquismo imantado à Terra. E quando desencarnamos, quase sempre permanecemos ligados à mesma psicosfera doméstica à qual nos acostumamos. É inevitável, é da lei. Aquilo que nós buscamos pelo psiquismo após a morte, nós temos no psiquismo e na nossa realidade. Aquele que busca paz, tem paz após a morte. Aquele que busca desequilíbrio, perturbação, excessos, tem tudo isso após a morte, porque foi isso que buscou. Daí a velha e famosa assertiva de Jesus, a afirmação do Cristo: pede e obtereis, batei na porta e ela abre-se-vos-á, buscai e achareis. A lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu busco, eu tenho em termos morais e em termos espirituais após a morte. Então o espírito, André Luiz está dizendo que o espírito quase sempre fica preso ao ambiente doméstico em função dos hábitos que cultivou. E mais adiante ele vai dizer: dolorosa ignorância prende-lhes o coração, repleto de particularismos, encarcerados no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas, André, que você observou, servem de alimento habitual. O que é que André Luiz quer dizer com isso? Através da palavra do instrutor Alexandre, que as larvas que nós criamos, os bacilos psíquicos, essa vida microscópica que criamos com a mente, através dos nossos excessos, da nossa intemperança emocional, do nosso desequilíbrio moral, essas larvas que são criadas, essas bactérias, são alimentos dos desencarnados. É que vale dizer que aquele vampirismo que nós mencionamos em um bloco anterior, aquele tipo de obsessão, é consequência daquilo que nós fabricamos mentalmente. E esses obsessores viciados, que se alimentam do nosso fluido vital, que exploram as nossas possibilidades psíquicas, têm nessas larvas, nesses seres microscópicos, o seu alimento, graças ao qual tem a sensação do gozo e do vício satisfeito. Então não apenas oferecemos alimentos a eles, mas também fabricando essas bactérias, esses bacilos psíquicos perispirituais, oferecemos a eles os alimentos para que eles possam dar prosseguimento aos seus vícios, ao mesmo tempo em que
também possibilitamos o desgaste da nossa força vital aqui na Terra, acelerando a desencarnação que pode acontecer através do suicídio indireto, porque essa é uma forma de suicídio moral, de suicídio indireto. Por fim, André Luiz volta para Alexandre estupefato e ouve do instrutor a seguinte colocação. Não sei porque você se espanta tanto. Nós, ao longo dos milênios, não temos sido também larvas, não temos sido vampiros dos nossos irmãos menores, dos nossos irmãos inferiores, e faz uma consideração acerca da ingestão excessiva de carne, do nosso hábito, da nossa relação com o consumo da carne dos animais. E faz uma consideração interessantíssima que eu recomendo, eu sugiro aos amigos, leiam o texto integral, que é de uma beleza, de uma profundidade, que dificilmente conseguiríamos alcançar no mesmo nível aqui em breves palavras. Então ele faz uma consideração sobre a ingestão de carnes animais, dizendo que com vistas ao futuro, isso vai naturalmente tender a desaparecer e a alterar. Essa colocação não é necessariamente uma apologia absoluta ao vegetarianismo. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 723, já havia interrogado as entidades venerandas nas seguintes palavras: é um erro, ou constitui um erro, a ingestão da alimentação ou a ingestão de carne animal? E os espíritos respondem: na vossa constituição física, a carne alimenta-se da carne. Do contrário, o homem enfraquece e é necessário que ele tenha forças para desempenhar a tarefa da sua reencarnação. E Allan Kardec então faz consideração a respeito disso. Francisco Cândido Xavier, mais tarde, na célebre entrevista que ele deu à TV Tupi de São Paulo, na década de 70 do século passado, o famoso programa Pinga Fogo, respondendo a uma questão desse tipo, ele vai dizer que o nosso perispírito, ao longo dos milênios, está acostumado, condicionado a se alimentar de carne animal, porque a carne se alimenta da carne, e nós estamos tão condicionados que, de um modo geral, se nós abruptamente deixarmos a ingestão de carne, poderíamos gerar em nossa saúde sequelas, como temos observado em algumas pessoas. É claro que não são todas. Aquelas pessoas que optam pelo vegetarianismo e naturalmente se adaptam muito bem, é válido. É perfeitamente válido e é algo nobre, algo respeitável. Mas há pessoas que optam pelo vegetarianismo e sofrem de disfunção sexual, de problemas de memória, de transtornos profundamente dispensáveis. Daí Chico vai dizer que nós ainda estamos muito condicionados em nosso inconsciente, que o ideal seria que a gente naturalmente fosse reduzindo. Não deveríamos adotar a postura do excesso na alimentação carnívora, mas que ainda necessitamos. E ele vai dizer, isso não é uma justificativa e não é nenhuma negação, nenhum mecanismo de fuga da psicanálise. É apenas uma explicação lógica à luz da doutrina espírita. No entanto, André Luiz faz essa consideração em vistas do futuro, com vistas ao futuro, porque é óbvio que com o tempo nossos hábitos vão se modificando. Aliás, ao longo dos anos nós temos visto a alimentação na Terra se modificar. Quando nós vimos na Revista Espírita Allan Kardec receber dos imortais que em outros planetas os estômagos não são tão grosseiros como os nossos, a alimentação não é tão grosseira, a assimilação dos elementos que faz a vitalidade do indivíduo não é tão grosseira, tão densa como na Terra, é natural pensar que futuramente teremos outro tipo de alimentação. No item 129 da obra O Consolador, Emmanuel também faz uma colocação a respeito de maneira fantástica, dizendo que no futuro a humanidade vai mudar, porque não podemos negar que há uma indústria toda voltada para a alimentação ainda carnívora, onde várias famílias sobrevivem com pão e com emprego graças a essa indústria formada, mas que no futuro nós substituiremos os valores nutritivos e os excessos, até e os vícios da nutrição humana, da carne do animal, através de outros elementos, inclusive de natureza vegetal. Vamos dar agora, finalizando, agradecendo aos nossos queridos irmãos e dizendo que até a próxima, se Deus quiser.